Tem condições de? Show de bola. Então estamos aqui, pessoal, mais um dia de aula. Ótimo dia a todos. Tamo junto e agora o nosso tema do dia é concurso de pessoas. Tema esse que despenca em concurso público, seja em qualquer seara jurídica, para delegado de polícia, agente, escrivão, qualquer área jurídica que caia no seu edital direito penal, está presente uma questãozinha aí de concurso de pessoas. E é por isso que nós estamos aqui apresentando essa aula, né, com diversas observações, diversos bizus, inclusive na possibilidade de cair numa prova dissertativa, né? Que agora nós observamos bem, pessoal, que em diversos concursos, ou seja, praticamente 100% dos concursos, na prova dissertativa, cai com matéria, tópico, né, para ser dissertado da área jurídica. Não foi diferente dos últimos concursos agora, o qual caiu prisões, né? E eu já não vejo a hora de cair também esse tópico que foi escolhido, foi pensado a dedo, que é concurso de pessoas. Então vamos lá, startar nesse momento esse tópico. Caiu em diversas provas para delegado de polícia, né? E não vai ser diferente na sua próxima prova. Então vamos com bastante atenção. Dúvidas, pode meter e jogar aí no Instagram, qualquer questionamento, que no intervalo nós vamos responder para vocês, ok? Tamo junto, acesse minha página lá também, pode postar se gostou, dúvida, qualquer questionamento, tamo junto, beleza? Vamos lá então, concurso de pessoas, artigo 29 ao 31 do Código Penal Brasileiro. Pessoal, antes de mais nada, vamos aqui para as espécies de concurso de pessoas. Temos duas espécies que eu gosto de chamar de espécies macros, né? Qual seja, eu tenho crime monossubjetivo ou de concurso eventual, ou seja, esporadicamente ocorre o concurso de pessoas, o qual eu tenho praticamente quase que 90% dos crimes, ou seja, quase a totalidade dos crimes previstos no nosso ordenamento jurídico, é de concurso eventual, ou seja, eventualmente ocorre concurso de pessoas. Eu tenho o roubo, eu tenho o homicídio, eu tenho, por exemplo, o tráfico de drogas, que tem a figura lá do artigo 35, que é associação, mas enfim, são crimes de concurso eventual, não necessariamente há concurso de pessoas. Todavia, esse não é o nosso gargalo, esse não é o nosso estresse. O nosso estresse está exatamente aqui, que são os crimes plurissubjetivo ou de concurso necessário. Necessariamente existe o concurso de pessoas, né? Eu trago, por exemplo, o artigo 88 do Código, melhor dizendo, desculpe, 288 do Código Penal Brasileiro, que traz a figura agora chamada de associação criminosa, não mais com a terminologia quadrilha ou bando, ok? Associação criminosa, o qual necessariamente existe a figura do concurso de pessoas. Vamos para a sua subdivisão aqui do item 2. Bacana? Primeiro, concurso de pessoas de condutas paralelas, ou seja, os agentes praticantes do crime se desaguam numa mesma finalidade. É o concurso de pessoas de condutas paralelas. Desaguam para a mesma finalidade. Foi o exemplo que eu trouxe para vocês, o artigo 288 do Código Penal Brasileiro, associação criminosa. Tranquilo, sem estresse nesse momento. Segundo subitem, concurso de pessoas de condutas contrapostas. E aí eu trago o exemplo para vocês, o artigo 137 do Código Penal Brasileiro. Alguém sabe o que é o 137?
é o crime de rixa. Vamos ilustrar com exemplo desse final de semana, o jogo do Corinthians. Corinthians e qual foi o time lá? Eu acho que Ceará, se eu não me engano. Não foi? Foi Flamengo, né? Corinthians e um time qualquer aí. Não existe um jogo do Corinthians que não tem pancadaria, não é isso? Então veja, uns contra os outros, aquela pancadaria, aquela feiura toda, né? Veja, rixa, uns contra os outros, concurso de pessoas de condutas contrapostas. É o exemplo que eu trago para vocês, crime de rixa. Exemplo do segundo subitem aqui. E por final, eu trago o concurso de pessoas de condutas convergentes. Concurso de pessoas de condutas convergentes. É aquele que existe a necessidade da participação de duas ou mais pessoas que convergem para a mesma finalidade, né? Muito parecido com o primeiro item. O exemplo que eu trago para vocês, o crime de bigamia, né? Casar duas vezes, previsto aqui no nosso ordenamento jurídico. Legal? Sem muito estresse essa parte introdutória aqui, o concurso de pessoas. Eu trouxe praticamente uma parte introdutória, conceitual. Para que isso, professor? É exigido isso em prova objetiva? Não muitas vezes. Agora, na parte dissertativa, eu sempre alerto os alunos o seguinte: inicie com a parte introdutória, conceitual e vem desdobrando o seu assunto. Esse é o bizu do negócio. Porque se você já começa lá nas definições de concurso de pessoas, partícipe, coautoria, isso traz um ar de desconhecimento da parte inicial do tema. Então, o bizu de agora, nesse momento, é iniciar com a parte introdutória, conceitual e vir desdobrando, inclusive com exemplos, que foi o que nós trouxemos para vocês agora, ok? Caindo na redação concurso de pessoas, nós iniciamos dessa seguinte forma. Legal? Vamos partir aqui para nosso próximo desdobramento, e aí sim, começa a despencar em provas objetivas. Qual seja o nosso primeiro tópico? Teorias. Teorias do concurso de pessoas. Aí sim, hein? Aí sim. Vamos lá, primeira teoria. Teoria restritiva ou objetiva. Teoria restritiva ou objetiva é aquela, pessoal, que inclusive é adotada, vou pôr aqui na frente aqui, no nosso Código Penal brasileiro, o qual ela exige que autor é única e exclusivamente aquela pessoa que praticou o verbo do tipo. Por isso que chama teoria restritiva ou objetiva. Ela restringe o conceito de autor, qual seja aquele que executa o verbo do tipo. Artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Para essa teoria, só é autor quem executa o verbo do tipo matar. Ok? Restritiva, adotada também pelo nosso Código Penal brasileiro. Legal? Avança mais um pouquinho. Teoria extensiva ou subjetiva unitária. É aquela, pessoal, que não reconhece a figura do partícipe. É aquela que não reconhece a figura do partícipe, ok? Não existe a figura do partícipe, não é adotada pelo nosso Código Penal brasileiro. Não é adotada pelo nosso Código Penal brasileiro. Está ali, amplia o conceito de autor, é qualquer pessoa que de qualquer forma contribui para o crime. Qualquer pessoa que contribuiu para o crime é autor, para a teoria extensiva ou subjetiva, que está fora do nosso Código Penal brasileiro. E aí chama atenção para vocês aqui, teoria do domínio final do fato. Pessoal, até pouco tempo, essa teoria não era reconhecida 100% pelos nossos tribunais superiores.
O que que nos traz essa teoria de uma forma geral, de uma forma resumitiva? Veja, a teoria do domínio final do fato, ela traz em voga aquele indivíduo que articula o crime, que organiza o crime, é o chamado mandante. Imagina só a situação. Um indivíduo chefe de uma organização criminosa manda seus colaboradores, vamos chamar assim, a executar um rival. Veja, os autores, quem puxou o gatilho, são autores do crime de homicídio, tranquilo. E o mandante, até então, não era reconhecido como autor. Ok? Até aparecer a teoria do domínio final do fato. Teoria essa adotada pelos nossos tribunais superiores, pelo STF, STJ, hoje é pacífico isso. Então, aquele que manda executar o crime, que articula, que organiza a prática criminosa, ele é considerado também autor daquele crime. Não somente partícipe, enfim, ele é um autor do crime. Teoria do domínio final do fato. Peço para vocês que, nas diversas doutrinas que vocês estudam, né, cada um escolhe aí uma doutrina que melhor lhe adapta, aquela coisa toda, dê uma aprofundadinha nessa teoria do domínio final do fato. É interessante, principalmente para a sua prova dissertativa, e caso venha cair alguma questão específica para a prova de delegado de polícia, você está totalmente preparado, ok? E o que eu levo para vocês nesse momento é que essa teoria agora ela é pacificada e é adotada tranquilamente no nosso ordenamento, ok? Sem qualquer estresse. Essa teoria também adotada aqui no nosso Brasil. Desculpe aqui, deixa eu apagar aqui. Ficar bonitinho aqui, igual o chuchu. Brasil. Coisa mais linda. Em resumo, eu tenho duas teorias que são adotadas no Código Penal brasileiro. A primeira e a terceira. A segunda não é adotada no Código Penal brasileiro. Legal? Dúvida vai despejando aí, pessoal. Daqui a pouco a gente responde. Vamos lá. Agora, exaurimos uma parte sobre autoria. Vamos avançar agora para a coautoria. Coautoria no concurso de pessoas. A coautoria quando o crime é praticado por duas ou mais pessoas. E aí eu chamo a atenção de vocês nesse momento. Vou postar aí na página do diferencial uma apostila que eu fiz. E aí é só aluno diferencial que tem esse acesso. Não é isso, Chuchu? É exatamente isso. Um material, o qual eu fiz um estudo e uma diferenciação entre associação criminosa, organização criminosa, ok? Associação para o tráfico de drogas. Veja, são três figuras que existe necessariamente concurso de pessoas, mas que existe uma dinâmica diferente. Existe um rol de participantes diferentes. E isso vai estar nesse material que estará disponíveis para os alunos diferencial. Ok? Acessem lá depois, matriculem aqui no diferencial, vocês vão ter acesso a esse material que é de extrema importância para vocês. Ok? Inclusive, salvo engano, eu já gravei uma aula aqui sobre organização criminosa, tópico esse que despenca em concurso para delegado de polícia, né? Impreterivelmente vai estar na sua prova. Organização criminosa, Lei 12.850 de 2015. Ah, é? Barreira, aquele grande abraço. Encontrei com ele há pouco tempo.
figuraça, detonamos lá no evento, lá na Unialfa, viu, Chuchu? Detonamos lá, MMA jurídico. Aquele Brasil me pôs numa situação lá que eu vou te falar um negócio, viu, Chuchu? Popô e Chuchu, aí tá querendo detonar com a reputação do delegado mais nervoso que tem no estado de Goiás, né? Ele é Corinthians? Um abraço aí. Você viu o exemplo que eu dei aí, ô Bandeira? Do Corinthians, rixa. Falou de Corinthians, necessariamente tá falando de rixa, né? Não tem jeito. Então detonamos lá no evento espetacular que o Anderson Brasil organizou lá na Unialfa. Excelente, os alunos lá top, muito afiados. Muitos alunos lá são alunos nossos aqui no Diferencial. Show de bola, aquele abraço para todos os alunos lá da Unialfa. Aquele abraço, galera. Aquele abraço, tamo junto. Qualquer dúvida, chega junto aí que a gente vai responder. Não leve dúvida para casa, ou melhor, não fique com dúvida aí na sua casa, né? É isso aí. Vamos para o próximo item aqui, galera. Avança. Vamos lá. Seguindo aqui no nosso assunto agora atual, coautoria. Vamos lá. Coautoria sucessiva versus coautoria simultânea. Veja, coautoria não tem estresse, galera. Coautoria sucessiva nada mais é que aquela que os dois integrantes ou mais iniciam o crime pós o outro. Inicia-se a prática de um crime, posteriormente, outro autor pega a sequência da prática criminosa e ambos vão praticando o crime. Trago para vocês um exemplo prático aqui, nosso, da Delegacia de Homicídios. 10 dias atrás apresentamos um caso. Um senhor foi executado na porta de uma distribuidora de bebidas, o qual um dos desafetos visualizou a vítima, começou a espancá-la. Os amigos daquele primeiro autor, vendo aquela briga, aquela discussão e aquele início da prática criminosa, começaram a efetuar golpes em desfavor da vítima também. Veja, houve um concurso de pessoas, uma coautoria sucessiva. Houve um início pós o outro dos autores, sem estresse. E a coautoria simultânea nada mais é do que aquele início simultaneamente. Ambos iniciam a prática do crime, a execução do crime simultaneamente. Ok? Também um exemplo prático aqui nosso, nessa capital goiana, também que nós apresentamos semana passada. Uma discussão num bairro aqui de Goiânia, onde os autores se revezavam na efetuação de golpes de faca em desfavor da vítima. Né? Então, simultaneamente, eles executaram a vítima a golpes de faca. Então, veja a diferença entre coautoria sucessiva e coautoria simultânea. Tranquilo, sem estresse. Agora, bizu mega proto. Bizu mega proto. É possível concurso de pessoas em crime próprio? E nos crimes de mão própria, é possível? Só alunos diferencial têm esse bizu mega proto. Antes de mais nada, vamos trazer o que é um crime próprio, galera. Vamos fazer aquela retrospectiva nas aulas do Proto, Direito Penal Parte Geral, do professor Márcio Tadeu, do professor Anderson Brasil, só monstros do direito penal. O que é um crime próprio? É aquele crime que exige uma elementar, exige uma condição especial do autor. Ou seja, ele precisa ter uma característica diferenciada. Por exemplo, peculato, a necessidade de ser funcionário público. Infanticídio, a necessidade de a autora ser mãe em estado puerperal. Então, exige uma característica diferenciada.
E a pergunta é possível concurso de pessoas em crime próprio? E aí eu trago para vocês. Resposta: sim. É possível coautoria e é possível também a participação em crime próprio. Ok? É possível essas duas figuras do concurso de pessoas. Já nos crimes de mão própria, é possível somente a participação. Não caia nesse bizu, principalmente de prova CESP. Não caia. É somente possível participação em crime de mão própria. Professor, traz um exemplo para mim de crime de mão própria. Agora, falso testemunho. Veja um exemplo que caiu na prova da PRF, elaborado pelo CESP, e que essa questão foi dado como verdadeira e depois, com um avalanche de recursos, foi anulada. Muitos alunos devem ter feito essa prova. Veja o exemplo. O advogado, né, orienta o seu cliente na delegacia de polícia a mentir, né? A testemunha qualquer a mentir. Orienta aquela coisa toda. E aí, no dado o exemplo, depois deu para marcar certo ou errado na alternativa. De acordo com o exemplo dado, segundo a nossa doutrina majoritária, é possível coautoria em crime de mão própria. Foi assim, mais ou menos assim, né? Ou seja, o advogado poderia responder também por falso testemunho. Certo ou errado, o CESP trouxe como certo. Ou seja, a doutrina CESP, que eu sempre digo, trouxe essa alternativa como sendo correta. E, na verdade, é falsa. A nossa doutrina majoritária, isso é pacificado, não é possível coautoria em crime de mão própria. E sim, somente participação. Foi anulada essa questão por felicidade da nação brasileira, né? Inclusive, foi uma prova muito extensa, uma prova muito difícil, essa da Polícia Rodoviária Federal, salvo engano, do ano de 2009. E veja, como falei para vocês no início da nossa aula, isso cai direto em prova de concurso. Então não caia nessas pegadinhas. Assista às aulas do diferencial e anote esses diversos bizus que nós trazemos para vocês, que é o que cai estritamente aí nas provas, principalmente CESP e outras bancas que cobram necessariamente doutrina. Ok? Não caia nessas pegadinhas. Superado agora o tópico de coautoria, vamos passar para a participação, ou seja, para a figura do partícipe. É aquele que não executa o verbo do tipo. Ele apenas contribui para a execução do crime. Ele contribui de alguma forma. Professor, mas ele não executa? Não, porque se ele executar a figura, ou seja, o verbo do tipo, ele passa a ser coautor. Ele passa a ser coautor do crime. Então vamos lá. Partícipe não pratica o crime, apenas contribui de alguma forma. Ou seja, ou ele entrega a arma, ou ele pilota a moto para dar fuga para o executor do roubo, para o executor do latrocínio, para o executor do homicídio. Ou seja, ele não puxou o gatilho. Ele não ceifou a vida daquela vítima. Ele apenas contribuiu de alguma forma. Ou seja, deu fuga, emprestou a arma, enfim, escondeu o autor, né? E aí poderíamos imputá-lo também como fraude pessoal,
ou fraude processual, de repente, dependendo do contexto aí da prática do crime. Mas ele não será coautor ou autor daquele crime. Ok? Vamos aqui, avança para o próximo parte nossa aqui, e eu trago para vocês algumas observações muito interessantes aqui do partícipe. E eu gosto, pessoal, de trabalhar muito com estatística, né? Sempre falo para meus alunos, veja, todo concurso da seara policial, qualquer concurso da seara policial, polícia militar, polícia civil, polícia federal, rodovia federal, bombeiro, qualquer área da segurança pública, necessariamente vai ter alguns tópicos coringas, que cai questões, pode esperar que vai cair questão. Inquérito policial, prisões, provas, teoria do crime, especificamente alguns itens. Por exemplo, concurso de pessoas. São peças chaves que sempre as bancas colocam uma questãozinha ali. E eu gosto, ligado a isso, gostando dessa parte de estatística para direcionar o estudo, trago para vocês, dentre os 3 subitens que nós estamos apresentando para vocês, qual seja autoria, coautoria e participação, a participação é a que mais cai, é a que mais tem pega, ok? Então, muita atenção, porque na autoria e coautoria é muito tranquilo. Não tem muito para onde as bancas correrem. Agora, na participação, aí sim, galera. Aí incomoda, tem várias particularidades, vários bizus e várias observações que eu trago para vocês. Muita atenção no partícipe. Primeira observação. Pessoal, fazendo um retorno às nossas aulas de direito penal parte geral. Lembra da teoria do crime? Lembra da formação analítica do crime? Qual seja, fato típico, ilícito, culpável. Desdobrando o nosso fato típico. Lembra do desdobramento do fato típico? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Maravilha. E aí eu trago para vocês, eu tenho a tipicidade direta ou imediata, que é aquela que não exige uma norma de extensão. E aí, para quem não assistiu essa aula, eu vou explicar agora. E eu tenho a tipicidade indireta mediata, que é aquela que necessariamente precisa de uma norma de extensão. Professor, o que é isso, norma de extensão? Presta atenção, meu garoto, minha garota. Norma de extensão nada mais é do que eu preciso de uma parte do direito penal somada a uma outra parte do direito penal para que haja a tipificação do crime. Por exemplo, norma de extensão pessoal. Pergunto para vocês, artigo 121, eu tenho lá a figura do partícipe no artigo 121, matar alguém. Existe alguma parte dentro do artigo 121 que está escrito participar da morte de alguém, pena tanto a tanto? Não tem. Por quê? Eu preciso do 121 mais uma norma de extensão para tipificar a participação, o concurso de pessoas. Qual a norma de extensão? Artigo 29 ao 31, que é concurso de pessoas. Por isso que nós chamamos o partícipe de norma de extensão pessoal. É a soma, por exemplo, do artigo 121 mais o artigo 29 ao 31. É uma norma de extensão. Eu vou pegar emprestado a norma de extensão, ou seja, uma outra parte do direito penal, para que, somados, eu consiga tipificar aquele crime. Para fechar só o entendimento, outra norma de extensão chamada norma de extensão temporal.
que é a tentativa. Existe lá no artigo 121 tentativa de homicídio? Não tem. Eu tenho 121 somado ao artigo 14, inciso 2, que é a parte que trata de tentativa dentro do Código Penal. Somado o 121 com o artigo 14, inciso 2, eu tenho tentativa de homicídio, que poderia ser outro crime também. Tentativa de roubo e assim sucessivamente. Ok? Não deixe de anotar essas observações, pessoal. Então, a primeira que eu trago para vocês, exatamente aqui na norma de extensão. Norma de extensão pessoal. Próximo bizu, próxima observação. Formas de participação. Veja, induzimento. Induzimento. Ele cria vamos por assim, ele cria a ideia. Cria a ideia do crime. Bacana assim. Instigação. Vamos colocar, ele coloca pilha no crime. Ele incentiva o caboclo a praticar o crime. Ele oxigena a prática do crime. Ok? É a instigação. E eu tenho o auxílio, que é a parte mais comum, que é a colaboração. Sem executar o verbo do crime. Ele empresta a arma, ou seja, um auxílio. Ele empresta a arma, ele empresta a moto para fugir, etc. e tal. Então, espero que tenha trazido essas diferenças aqui nas formas de participação. Ok? No próximo bloco, galera, nós vamos apresentar as teorias da participação. Aí sim, vai ser aprofundamento padrão diferencial. Veja, anotem, abra mais um tópico aí no seu caderno, ok? Porque vai ser show. Teorias da participação, já pode abrir um próximo tópico aí. A gente vai fazer um intervalinho, tomar aquele café, ok? Só para dar aquela acordada. Você aí na sua casa, toma um cafezinho e tamo junto aí. 10 minutinhos, estamos de volta.